sobre as músicas. Aí ela me mostrou essa música que eles cantaram no início aqui, é Melim, né? Quem conhecia esse grupo aqui, falou assim, vamos encaixar isso aqui na abertura, pode pôr o trecho que eu separei aí. Eu era apenas eu, orava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais. Você era você, tão especial, me olhava igual um sorriso de criança esperando o presente de Natal. Vi que era amor, e aí a música continua, fala da pipoca e tudo mais, fala dos outros, essa ideia de dois corações que se unem, dois corações unidos. Interessante de falar sobre isso, a ideia dos sinais, né? Quem daqui já passou por essa experiência de se apaixonar, de ter um affair, né? Love is in the air. Você percebe assim, como é que você lê, né? Nem sempre é recíproco, mas você percebe, né? Ou você imagina que devia haver algo, e você leva um não redondo, bonito, caprichado assim, e não era o sinal que você estava lendo. Você não aprendeu a ler tão bem os sinais assim. Eu lembro quando eu e a Áquila nos conhecemos, e nós nos conhecemos numa situação muito do amor, aí aprender a ler. Eu não sei se você aprendeu rápido a ler os sinais de amor aí, como é que foram as tuas leituras. Tem gente que é muito devagar, que é um analfabeto, não sabe ler o amor, né? Tipo assim, você tem que esfregar na cara, assim, né? Você vai assistir, quem gosta de assistir comédia romântica, sempre assim, sempre tem um tapado que não percebe que é apaixonado, aquele amigo que é amigo eterno, né? Ah, é só meu amigo, mas ele está louco de amor sempre, né? Assim, morre de amor. Aprender a ler, né, gente? Aprender a ler. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre alfabetização, e não apenas sobre a alfabetização da leitura que nós temos de textos, mas eu queria dar um passo além. Mas não tinha como deixar de falar, gente, do caminho suave. Quem daqui aprendeu a ler foi alfabetizado com caminho suave? Ah, olha só, hein? Então assim, gente, caminho suave já está na 132ª edição, ainda é produzido, ainda é vendido. Não é mais a cartilha oficial do MEC, né? Hoje nós compreendemos o método mais nova do caminho suave, né? Olha só, ainda está aí. Esse método é conhecido como alfabetização por imagem, né? Então você tinha esse nome das letras, né? Você tem o G do gato, né? Aí você tem o Sa do sapo. O que eu mais gravei foi o Zá de Zabumba, né? Zá de Zabumba. Hoje, com a reflexão que a gente tem dos métodos pedagógicos, a gente entende que não é mais a melhor forma de se alfabetizar. Nós modificamos a maneira de alfabetizar as nossas crianças. Por isso que a gente deixou de usar a cartilha, mas ainda tem pais assim, aqueles pais guerreiros. Quem aqui conhece o Alex Goldmark? Ninguém, nem eu conhecia. Ninguém aqui. Ele é um jornalista, é um radialista norte-americano, e ele tomou uma decisão. Ele e a esposa dele, Lisa, durante 30 dias, eles somente iam se comunicar via emoji, né? Somente eles iam mandar mensagem, perceberam. O emoji é muito complicado para você se comunicar em coisas simples, como pedidos, como dar informações e tudo mais. Mas ele é excelente para transmitir emoções. Por isso que ele afirmou isso, olha, eu e ela aprendemos a nos expressar melhor emocionalmente. Por isso que ele fala, meu vocabulário emocional cresceu um pouco. Nós melhoramos a nossa comunicação emocional, essa leitura emocional do outro. Eles brincam, por exemplo, assim, para avisar alguma coisa do mercado, era um trabalho. Na década de 60, em 1967, ele escreveu uma canção que ela diz, que estou fazendo se sou cristão? Vamos lembrar, essa década aqui é o momento que nós estamos vivendo essa crise, essa guerra de capitalismo, comunismo, toda essa questão social iminente, né? A ditadura, toda a crise social que nós tínhamos. E ele escreve essa canção, é uma maravilhosa canção. E num dos trechos dessa canção ele diz assim, há criancinhas que vão morrer
Há tantos velhos a padecer, milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler. Infelizmente, isso que o João Dias Araújo descreveu como realidade do nosso país há décadas atrás ainda não mudou tanto. Nós melhoramos os nossos índices de alfabetização, mas nós vivemos ainda uma dura realidade sobre o analfabetismo. Talvez nós tenhamos superado o analfabetismo real, digamos assim. Hoje, em torno de 7% da população brasileira realmente não sabe ler. Não sabe ler, não sabe escrever um bilhete, não consegue pegar um ônibus se não for não decorar aquela imagem ou decorar aqueles números. Ainda uma realidade mais cruel na região sul e sudeste, analfabetismo real. Mas nós vivemos ainda um drama que é o que os estudiosos chamam de analfabetismo funcional. Alvin Toffler, que faleceu há 2 anos atrás, um futurista, e ele nos ajudou muito a entender a mudança que a tecnologia fez na sociedade, e ele disse isso: o analfabeto do século 21 não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Pensando em nossos poetas aqui, já diria o Mário Quintana: os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. O que nós estamos lendo? O que nós conseguimos ler? E você pode imaginar assim: nós vamos falar sobre ler a Bíblia. Não tem como eu também hoje não pensar com vocês aqui sobre ler a Bíblia. Quero falar um pouco sobre isso. Abraham Lincoln, ele afirmou isso: estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderdes desse livro pelo raciocínio, e o resto pela fé. E vivereis e morrereis um homem melhor. Agora, do mesmo modo, um outro americano fez uma reflexão, e ele é humorista, e talvez como humorista a sua função é fazer essa crítica de um modo diferente. Mark Twain, ele diz isso: a melhor cura para o cristianismo é ler a Bíblia. Ou seja, se nós voltássemos a ler a Bíblia, nós seríamos diferentes. Se o cristianismo voltasse a ler a Bíblia, nós seríamos diferentes. É como acontece com todos os humoristas. Essa crítica, que é uma crítica através da ironia, nos apresenta uma dura realidade. Nós lemos muito a Bíblia, mas na verdade não a lemos, não a conhecemos, ela não nos modifica. Um dos nossos grandes sábios, a ONG Ação Educativa, com base no ano de 2015, testou pessoas de zonas urbanas e rurais, e verificou que nada menos que 27% dos brasileiros continuam pertencendo a essa classificação do analfabetismo funcional. Ou seja, 1 em cada 4 brasileiros sabe decifrar, o signo e significante, aí, sabe transformar, juntar essas letras e sílabas, mas não entende o que está lendo. Não consegue interpretar um texto. Quem daqui, por exemplo, é professor universitário, tem contato com a realidade universitária, nós vemos esse drama. Nós temos alunos universitários, do nível de aluno universitário, que não conseguem interpretar um texto, não conseguem entender o que há por trás de um texto. Analfabetos funcionais. Analfabetos funcionais. Aqui uma outra realidade. Com a ascensão, nós como nação não aprendemos a ler política. E não só pegar um jornal e ler uma notícia política. Nós temos uma democracia muito, muito jovem. Um bebê de democracia. Nossa leitura política. Por isso também, poucos de nós aprendemos isso em casa. Nós talvez sejamos assim as primeiras gerações que estão sendo desafiadas a realmente ter um pensamento político, sermos politizados nesse sentido, aprendermos a ler a realidade por esse viés político. Ainda conversava com alguns dos nossos irmãos, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos basicamente 2 países, tirando 2 partidos,
Ainda é um movimento independente que tem também, mas em geral tem duas linhas bem claras para você conseguir fazer essa leitura política. Gente, quantos partidos nós temos no Brasil? 31. Como fazer essa leitura política? Ou seja, que instrumento que eu tenho? Por isso que para nós é tão difícil a leitura política. Porque aí você lê uma proposta de um partido, você concorda com parte dela. E você lê outra proposta e fala assim, não, mas essa parte... Não existe esse polo de assim, tem um partido que personifica toda a minha leitura política da realidade. E isso é um desafio para a nossa geração, para nós, para os nossos filhos, cada dia mais. Nós precisamos rever a política no nosso país. Mas isso não é só a mudança de cadeiras. Isso vai começar pela nossa capacidade de fazer leitura. Agora nós vamos ser pressionados a isso. Como é que nós vamos escolher? O nosso analfabetismo político vem à tona agora. E se os analfabetos funcionais, eles são facilmente seduzidos pelas fake news, quem é analfabeto político, ele é facilmente seduzido por propostas políticas. Facilmente manuseado, manipulado. Mas ainda há um analfabetismo muito mais profundo e sério, que é o analfabetismo emocional. Como que a gente lê as emoções das pessoas? Como que eu leio as emoções de quem está perto de mim? Como é que eu leio as emoções da minha esposa, do meu marido? Como é que eu leio as emoções dos meus filhos, do meu pai? A gente emburreceu, a gente desaprendeu a fazer a leitura emocional. E aí, quando estoura os problemas, quando tudo vem à tona, é que a gente se percebe, mas como é que eu não li isso antes? Como é que eu não percebi isso antes? Estava na minha cara e eu não estava vendo. Eu me recordo, e eu não tenho como não me lembrar disso, quando nós estávamos com 11 anos de casamento, a Acla precisou esfregar na minha cara o que eu não estava lendo do meu casamento. Eu não conseguia ler que ela estava infeliz, eu não conseguia ler que aquilo que nós estávamos vivendo juntos não era um casamento saudável. Ela precisou esfregar na minha cara o meu analfabetismo emocional. Eu tenho certeza que isso não é realidade só para mim. De um modo, de proporções diferentes, cada um de nós lidamos, já sofremos com esse analfabetismo emocional. E aqui não é só, nós falamos um pouquinho sobre se apaixonar, mas até mesmo isso hoje. Como é que a gente aprende sobre amor? Por que nós temos dificuldade de construir relacionamentos sólidos, autênticos, profundos hoje? Nossos filhos e nossos jovens estarão fadados a ser analfabetos emocionais? Se eles olharem para nós, o que eles aprendem sobre leitura da linguagem emocional? Nós vivemos essa realidade. Como é que a gente lê o amor à nossa volta? E não tinha como também não lembrar aqui do analfabetismo relacional. Ou seja, como é que a gente lê os nossos relacionamentos? Como é que a gente consegue ler as nossas estruturas? Como é que a gente está lendo hoje o que nós construímos? Olha as nossas formas de amizade. Olha o nosso drama em relação ao casamento. Olha os nossos dramas na educação de filhos. Olha as nossas dificuldades de trabalhar, de estabelecer relações, de ser funcionário, de ser chefe. A crise hoje, gente, não é só ser funcionário. Tem gente que não sabe ser chefe. E eu vou ser duro com vocês, tem gente que não sabe nem ter empregado em casa. É bonito falar assim, minha secretária. Não importa o nome, não adianta você chamar de secretária e tratar como escravo. Que é isso? Isso é uma crise. A gente não... Parece que a pessoa que está pagando pelo nosso trabalho não pode nos cobrar, não pode nos colocar na parede. A geração Y, a geração da turma aqui, depois dos anos 90, é uma geração cheia de mimimi. Por que não consegue ficar numa mesma empresa? Não pode falar nada, tipo assim, não aguenta tranco nenhum. Nós somos analfabetos relacionais. Em todas essas formas de relacionamento que nós temos. Há um desafio para nós. E ainda há um analfabetismo que continua presente entre nós.
que é o nosso analfabetismo espiritual. A gente ainda não consegue ler as questões espirituais do ser humano. Diferente do início do século XX, quando todo o pensamento progressista, né, imaginava que a gente não precisaria mais de espiritualidade, né, que toda a nossa ordem em progresso, Conte, todos mais os filósofos assim, olha, o ser humano não vai precisar mais dessa muleta, que é a religião e a espiritualidade. A gente termina o século XX o oposto disso, mergulhado em espiritualidade. Esses filósofos iam ficar assim, revoltados, porque nós estamos procurando UFOs, nós abraçamos árvores, né? Nós vemos gnomos no jardim, né? Assim, nós cultuamos as bruxas hoje, nós lembramos disso, nós estamos abertos. Nós ainda temos um problema com o cristianismo, pode crer em tudo isso, menos no Deus cristão. Na escola, nossos filhos vão ouvir sobre tudo isso. O professor pode ir lá e falar sobre tudo isso, sobre esoterismo, sobre misticismo, sobre ufologia. Só que se ele falar sobre o Deus cristão ou sobre o cristianismo, vai aparecer no jornal, ele vai ser expulso, vai ter uma revolução aí, porque estão querendo, mais uma vez, massacrar nossos filhos. É a realidade que a gente vive. A gente vive hoje um contexto aberto para a espiritualidade, menos para a espiritualidade cristã. Pode crer em tudo, menos na Bíblia. Tudo pode existir, menos o Deus cristão. Mas nós continuamos ainda sem entender, sem conseguir ler o que é essa realidade espiritual do ser humano. 500 anos atrás, um grande cientista, Blaise Pascal, já falava assim, tem um vazio dentro do ser humano, que é do tamanho de Deus. Passaram-se 5 séculos. As cenas na Bíblia que ficaram marcadas por causa da questão de leitura. Rembrandt registrou uma dessas cenas marcantes aí. Para quem aqui não tem muito contato com a história bíblica, essa cena registrada no 5º capítulo, capítulo 5 de Daniel, da história de Daniel, na Babilônia, com o reinado de Belsazar, fala do momento em que Deus escreve na parede. Menem, Menem, Teuquel, Parsim. Contado, pesado e dividido. E o rei, no meio daquela orgia, que é quando Deus fala a Abacuque 2:2, ele fala ao profeta, olha, escreve o que eu estou dizendo para você em grandes placas, né? E põe de modo que as pessoas possam ler até mesmo passando correndo. Alguns já dizem aqui que é o pai do outdoor, né? Tipo assim, ali nasceu a comunicação visual, né? Então assim, Deus mandando colocar em grandes placas ali, um outdoor, para que a turma pudesse ler o que estava escrito. Mas há uma cena na Bíblia sobre leitura muito importante, e eu queria refletir nela com você agora. Está registrada no livro de Atos, capítulo 8, e nós temos o registro por Lucas do encontro entre o diácono Filipe e um grande funcionário da Etiópia, da reina da Etiópia, de Candace, que é o eunuco. O texto nos diz assim: certo um dia, um anjo de Deus disse a Filipe, só para explicar aos que não conhecem o contexto bíblico, que Filipe ele não era um dos apóstolos, não era um dos VIP aqui, não era dos bambambam, mas a história nos mostra que Deus usou homens cheios do Espírito Santo, que eram os diáconos, aqueles que serviam às mesas, e ele é um grande evangelista. Deus vai mostrar usando a vida dele. E Lucas, ele abre esse recorte aqui no texto, que ele está contando a história da igreja, para contar as histórias também de Filipe. Diz assim, ao meio-dia de hoje, quero que você vá àquela estrada deserta que liga Jerusalém a Gaza. Ele foi e deparou com um eunuco etíope que vinha pela estrada. O homem voltava para a Etiópia depois de uma peregrinação a Jerusalém. Então, ele era um homem religioso. Ele não era judeu. Nesse sentido aqui, ele aderiu à religião judaica, ao Deus judeu aqui, tanto que ele assimila para si aqui a questão de ir a Jerusalém adorar a Deus. Ele fez essa peregrinação até lá.
Ele era um ministro naquele país, responsável pelas finanças de Candace. Ontem eu estava na festa de aniversário junto com a Acla e com a Ayla, e um dos pais dos amigos da Ayla lá, gerente de banco, e a gente conversando sobre os candidatos. Aí ele me falou um pouco, por exemplo, sobre o Paulo Alves, é isso? O que é da proposta econômica do Bolsonaro, Paulo Guedes. E aí ele me explicando tudo, quem que é esse homem, olha, no bom imobiliário, ele que conseguiu propor uma solução para o país, tal, não sei o que, assim, fazendo todo, né, o merchan ali, a apresentação, assim, sobre a pessoa do economista. Você imagina um homem assim, ele era ministro da Fazenda. Nós não estamos falando de uma pessoa simples da sociedade, nós não estamos falando de alguém iletrado, nós não estamos falando sobre alguém que não tinha cultura. Você imagina alguém para chegar nesse posto de ser ministro da Fazenda, responsável pelas finanças de um reino. Ele viajava numa carruagem e lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Felipe: suba na carruagem. Correndo ao lado do veículo, Felipe ouviu o eunuco ler o profeta e perguntou. Era hábito na antiguidade as pessoas lerem em voz alta, né? Então assim, hoje a gente geralmente, as pessoas têm dificuldade de ler em voz alta, né? Aqui era cultural, era normal, era hábito das pessoas lerem em voz alta. Então ele está correndo ao lado da carruagem e ele está ouvindo o que ele está lendo. E aí ele perguntou: você entende o que está lendo? O eunuco respondeu: como se não tenho quem me explique? Ele convidou Felipe para que subisse na carruagem. A passagem que ele estava lendo era esta: como uma ovelha levada a matadouro, silencioso como um cordeiro na tosquia. Ele estava quieto, sem dizer nada. Foi ridicularizado e humilhado, não teve um julgamento justo. Mas agora, quem pode contar seus parentes, uma vez que ele foi tirado da terra? Então você imagina um homem que, embora religioso, que tenha aderido ao Deus judeu, ele lê um texto da profecia, ele sabe ler, mas ele não consegue entender aquilo. O que isso quer dizer? O eunuco perguntou: diga-me a quem o profeta se refere. Ele está falando dele mesmo ou a outro? Felipe não perdeu a oportunidade. Interessante, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós temos um hábito entre nós como cristãos de nós enfiarmos goela abaixo das pessoas as respostas. Dietrich Bonhoeffer foi um líder cristão do século passado. Ele falou assim: nós como cristãos, o primeiro serviço que nós poderíamos oferecer aos outros é aprender a ouvir. Felipe está ouvindo. Ele não ofereceu uma resposta primeiro, ele ofereceu uma pergunta, um diálogo. Você entende o que você está lendo? Abriu uma oportunidade, e nessa oportunidade ele reparte o Evangelho. Por que muitas nossas famílias, muitas pessoas, muitos nossos amigos não querem a gente por perto, não querem conversar com a gente, detestam estar perto da gente? Em certo ponto da estrada, partindo daquela passagem, ele deu testemunho de Jesus. O diálogo abriu uma oportunidade. Aí ele apresentou Jesus. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade oposta. Eu não tenho o hábito de enfiar Jesus goela abaixo das pessoas. Eu tenho uma dificuldade de quando tem as oportunidades, de a partir da oportunidade apresentar Jesus. Uma coisa que eu peço a Deus é que eu deixe de ter dificuldade de quando as oportunidades aparecem de poder mostrar Jesus. Nós temos aprendido a criar relacionamentos, amizades, ouvir as pessoas, respeitar mais as pessoas, respeitar as diferenças. Mas nós também, assim como Felipe, precisamos aprender os momentos que Deus nos dá de repartir o que cremos, de apresentar Jesus. Minha dificuldade é o oposto. Em certo ponto da estrada, eles se aproximaram de um lugar de águas correntes. O eunuco disse: olha, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Assim ele ordenou ao condutor da carruagem que parasse. Ambos desceram, Felipe o batizou ali mesmo.
Quando saíram da água, o Espírito de Deus de repente levou Filipe. Foi a última vez que o eunuco o viu. Feliz da vida, o eunuco continuou sua jornada, pois agora possuía o que tanto havia buscado. Filipe apareceu em Azoto e depois rumou para o norte, pregando a mensagem em todas as cidades pelo caminho, até chegar a Cesareia. Talvez uma das pessoas mais antagônicas ao cristianismo, talvez não seja tão antagônica assim, mas ele ganhou essa fama, foi Nietzsche. Interessante como Nietzsche ele lê o amor. Ele fala assim: o amor é o estado no qual os homens têm mais probabilidades de ver as coisas tal como elas não são. O amor é esse ópio, o amor ele atrapalha, é a única lente, é o único óculos que vai nos permitir realmente ler as coisas como elas são. É o amor que vai nos ensinar a ler. Nós cantamos isso aqui, sobre o amor de Deus. Quando nós olhamos para nós mesmos e nós nos lembramos do amor de Deus, nós conseguimos nos ler. Ler a nossa miséria, ler a nossa falta de Deus, ler as nossas crises, as nossas enfermidades. A gente pode ler a esperança, a gente pode ler o milagre, a gente pode ler o poder, a graça de Deus. E eu gostaria de terminar aqui com um texto que fala sobre a última leitura da eternidade. Essa leitura vai definir a história da humanidade. Essa leitura define a nossa realidade. Essa leitura nos lembra sobre o grande amor de Deus. Eu vi um livro em forma de rolo na mão direita daquele que está sentado no trono. Estava escrito de 2 lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo poderoso chamando em voz alta, como um trovão: há alguém que possa abrir o livro, que possa romper seus selos? Não havia ninguém. Ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém no mundo inferior, que pudesse abrir o livro e ler o que estava escrito. Chorei muito porque ninguém era capaz de abri-lo para lê-lo. Mas um dos anciões disse: não chore, olhe. O leão da tribo de Judá, a raiz da árvore de Davi, venceu. Ele pode abrir o livro e romper os selos. Ele fará a última leitura da história da humanidade. Ele é esse que Deus preparou para fazer essa leitura. E o que está escrito nesse livro? O que está escrito nesse livro? Nós cremos que nesse livro estão escritos os nossos nomes. Os nomes daquele que Ele amou. Que Ele amou primeiro. O que nós precisamos aprender sobre o amor? O que vai transformar a nossa maneira de ler, de interpretar, é o amor. Nós vamos poder fazer uma leitura que nós precisamos da sociedade, da realidade, pelo amor. Nós vamos aprender a ler as emoções melhor por causa do amor. Nós vamos aprender a ler as nossas relações de um modo diferente por causa do amor. Sobretudo, nós vamos poder ler e entender por que Ele escolheu a mim e a você. Por que era necessário Ele morrer naquela cruz por analfabetos como eu e você. Por que era necessário o próprio Deus se fazer gente e ler a realidade para mim e para você. Por que era necessário o próprio Deus se fazer gente e nos ensinar a ler? O amor dele não é provado por um livro. Ele não nos enviou um livro. Ele se fez gente e habitou entre nós. Ele não nos mandou uma cartilha, caminho suave, com símbolos e imagens para a gente ser alfabetizado no amor.
Ele nos ensinou a amar, amando. João nos diz que Ele amou e amou até o fim. Paulo vai nos dizer que Ele foi obediente, obediente até a morte, morte de cruz. A nossa vida vai ser determinada, a nossa eternidade vai ser determinada, não pela habilidade que nós temos de ler a política. Nós podemos ser pessoas muito bem politizadas, nós podemos ser pessoas muito rápidas em perceber os sinais das pessoas, de entender a situação, de olhar à nossa volta, de saber ler a situação à nossa volta. Nós podemos ser muito excelentes leitores das nossas esposas, excelentes leitores dos nossos filhos. Nós podemos ser excelentes leitores emocionais. Mas o que vai definir a nossa eternidade, o que vai decidir a nossa vida, é a nossa leitura espiritual. Quem é Jesus para mim e para você? Quem é Deus? Que amor é esse? Talvez nos colocando no lugar do eunuco, como eu vou entender esse amor se ninguém me explica? Como eu vou entender isso que é amor de Deus se ninguém se encarnar para mim? Como eu vou entender que Deus é amor se ninguém demonstrar esse amor para mim? Como que eu vou entender esse amor de Deus, que não é um amor que está preso em quatro paredes, que não está preso numa estrutura, que não está preso numa denominação? Como que eu vou entender o que é amor, se esses que dizem que são do amor estão dentro de um prédio e só amam quando se reúnem aos domingos? Como eu vou entender o que é amor e vou aprender a fazer uma leitura espiritual do amor, se isso não ultrapassa as barreiras? Se essas pessoas não conseguem vencer o seu gueto e vir aonde eu estou? Deus não falou para o eunuco, pega a sua carruagem e vá até a carruagem lá onde está o Filipe. O Espírito pegou Filipe e o fez correr ao lado da carruagem. Talvez Deus está colocando pessoas e dizendo para você, ó, corra ao lado dela. Talvez Deus está dizendo para você, ó, corra ao lado da sua família. Corra ao lado do seu marido que ainda não consegue ler espiritualmente o que é o amor de Deus. Corra ao lado dessa pessoa, desse amigo, desse vizinho, do seu filho, que ainda não consegue entender o que é o amor. E no momento certo você vai ter a oportunidade de testemunhar Jesus. As pessoas não precisam apenas ouvir sobre Jesus. Há muita informação sobre Jesus, gente. Um dos termos mais pesquisados no Google é Jesus, é Deus, é Bíblia. Mas isso não muda a sociedade. Elas precisam ler. E como elas vão ler o amor? Elas precisam ler em nós. Nós somos essa Bíblia que eles lerão primeiro. Até chegar esse dia em que Ele vai abrir o livro, que somente Ele pode ler. E nós estaremos lá, joelhos dobrados, vestindo túnicas brancas, formando esse grande coro. Tu és digno, Tu és o Cordeiro, Tu podes abrir o livro. Que Deus nos ajude. Eu não sei hoje qual é o seu drama de leitura. Eu não sei hoje qual que é a sua realidade. Mas eu creio nisso. É o amor que vai nos ensinar a ler. É o amor que vai nos ensinar a enxergar as pessoas. É o amor que vai transformar as nossas relações. A começar por nossa relação com Deus. Talvez você tenha uma imagem distorcida de quem é Deus e de como Ele lê você. Hoje é o momento de nós aprendermos a amar. Aprendermos a ler e ser essa leitura do amor. Obrigado, Jesus. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado porque você não desiste de nos ajudar. Como nós cometemos erros e sofremos com os erros
das leituras que nós não fizemos ou fizemos de modo equivocado. Deus, quanta coisa a gente já sofreu porque a gente não conseguiu ler. A gente olha para trás e a gente pensa assim, como seria diferente se eu tivesse lido, se eu tivesse interpretado, se eu tivesse entendido naquele momento. Alguns de nós aqui sofrem com as pessoas que não nos leram. Há filhos aqui que gostariam e esperaram para ser lidos por seus pais e não foram. Há esposas e há maridos aqui que esperaram muito tempo para serem lidos e não foram, Deus. Precisam de cura, precisam de ter o coração sarado, ter a sua alma restaurada. Alguns de nós aqui, Deus, precisam ser impulsionados a pedir perdão pelas leituras que nós não fizemos, pelas leituras erradas que nós fizemos e das atitudes e ações que cometemos que machucaram e destruíram pessoas. Ajuda-nos, Deus. Olha para os nossos casamentos, olha para a educação dos nossos filhos. Há pais aqui com filhos adultos ou filhos quase saindo de casa. Ajuda-os nessa reta final, Senhor. Não deixa perder a esperança de que o amor pode transformar todas as realidades. Ajuda-nos, ó Deus. Nós nos humilhamos aos pés da cruz mais uma vez e pedimos-nos, ensina-nos a amar. E que teu amor mude a nossa realidade. Ensina-nos a ler através das lentes do amor, ó Pai. Ensina-nos a revelar e explicar às pessoas o que verdadeiramente é amar. Nós precisamos de Ti, Jesus. E não nos deixa perder a fé e a esperança sobre a realidade de quem Tu és. Só Tu és o Cordeiro. Só Tu és o Leão de Judá. Só Tu podes abrir os selos e ler o livro. Não nos deixa perder a fé, a devoção e o temor a Ti, Jesus. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.